Tem gente que vai ao médico e fala assim: doutor, eu quero emagrecer, não interessa se estrague a minha saúde. Então, escuta a frase do Laí Ribeiro. E o emagrecimento acontece espontaneamente. Eu assisto, leio o livro, mas eu não quero fazer ginástica. Você vai ver, a pessoa é geneticamente predisposta ao sedentarismo. Hoje existe explicação por que tem pessoas que não querem fazer ginástica. Então são pessoas que criam um ambiente. Lá, depois que a minha mãe morreu, eu engordei 10 quilos. Depois que eu tive acidente de carro, eu engordei 20 quilos. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Perdi no total 32 quilos. Passei a fazer uso de óleo de coco, de água com limão, de cúrcuma. Passei a pegar mais sol, entendeu? Isso melhorou minha pele, minha força. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no melhor que está tendo. Então vamos estudar os aspectos nutrigenéticos. Por exemplo, da obesidade, que é um tema que atrai todo mundo. Você sabe como é que a serpente fez a Eva comer a maçã? A serpente, o diabo na forma de serpente, chegou para Eva e disse: ó, se você ingerir essa maçã, você vai ter o poder dos anjos. Ela falou: não, eu sou fiel ao meu Deus. Aí ela virou assim, ela teve uma segunda tentativa. Se você comer essa maçã, você não só vai ter o poder dos anjos, como você vai ter o poder de todos os santos. Ela falou: não, eu sou fiel ao meu Deus. Aí a serpente parou, pensou, olhou para Eva e disse: emagrece. Aí ela comeu a maçã. Entendeu? Tem gente que vai ao médico e fala assim: doutor, eu quero emagrecer, não interessa se estrague a minha saúde. Então, escuta a frase do Laí Ribeiro. Você não emagrece para ficar saudável. Você fica saudável para emagrecer. Não é emagrecendo para ficar saudável. É você ficar saudável e o emagrecimento acontece espontaneamente. Você conserta a microbiota intestinal, a pessoa emagrece. Não é emagrecer para ter saúde. É ficar saudável para emagrecer. É o contrário. Exatamente o oposto. Bom, então eu tenho aqui. Então vamos conversar um pouquinho sobre os polimorfismos. Por exemplo, existe o chamado thriftiness. Eu não estou lembrando o que é isso. Vou lembrar para você. São chamados genes parcimoniosos. Os índios Pima, no Arizona, hoje todos têm diagnóstico de diabetes. Há 10 mil anos atrás, ter um gene parcimonioso, que é o chamado gene thrifty, era uma coisa espetacular. Por quê? Você podia ficar sem comer, que esse gene baixa o seu metabolismo e segura a caloria. E faz você ficar gordinho. E você fica gordinho e você pode ficar muitos dias sem comer. Numa situação de fome, isso é uma maravilha. Só que hoje tem excesso de comida. Esses índios entraram contato com a civilização do homem branco, passaram a comer a comida do homem branco. Todos eles são gordos, são obesos e diabéticos. Porque eles têm um polimorfismo genético chamado thriftiness. Tem os hiperfágicos. O que são os hiperfágicos? São pessoas que herdaram genes onde eles são comilões, eles comem. Você já viu uma doença que tem, que a criança come, e a mãe dá comida, ela quer comer mais, e 24 horas comendo? Você deve ter visto isso no Discovery Channel, etc. São chamados genes hiperfágicos. É um erro genético quando a pessoa não para de comer. Isso tudo está vindo de lá para cá, ó. É a baixa oxidação lipídica. Nós usamos lípides como substâncias energéticas também. Nós usamos carboidrato, só que a nossa reserva de carboidrato chama-se glicogênio. Nós temos glicogênio no fígado e glicogênio nos músculos, que logo se esgota, e aí nós passamos a fazer a chamada beta-oxidação, ou conhecida com o nome de oxidação lipídica. Aliás, 70% da energia usada pelo coração, e quem lhes fala é um cardiologista, vem dos lípidos. Por isso que quem tem o colesterol muito baixo
começa a ter problema de insuficiência cardíaca. Porque não tem mais beta-oxidação lipídica, porque acabou os lípidos. Acabaram os lípidos. Existem genes que não deixam você fazer a beta-oxidação lipídica. Por deficiência, seja qual for. Aí você entra com a L-carnitina, por exemplo, e você melhora o coração da pessoa. Pessoas que têm baixa oxidação lipídica. Porque a L-carnitina, vocês vão ver depois, facilita a beta-oxidação na formação do acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs e gerar ATP. Adipogênese. Existem genes, principalmente estimulados pelo estrogênio, que são adipogênicos. Eles aumentam o tecido adiposo. Existem os genes para o sedentarismo. Eu não consigo fazer ginástica. Eu assisto, leio livro, mas eu não quero fazer ginástica. Você vai ver, a pessoa é geneticamente predisposta ao sedentarismo. Hoje existe explicação por que tem pessoas que não querem fazer ginástica. Porque elas são sedentárias geneticamente falando. Então, isso são todos fatores da nutrigenética, no caso, porque nós estamos conversando entre genes e nutrientes. E isso, de consequência, vai levar à obesidade. Então, a obesidade, se você olha desse ângulo, ela tem um componente genético, ela é complexa, ela não é uma coisa simples, menos caloria. Você precisa parar de comer, você precisa fechar a boca, se fosse simples assim. Tem gente que está com a boca fechada e está engordando. Tem gente que vai para o spa, na terceira vez que vai ao spa, ele engorda. Sabia disso? Porque o T3 reverso aumenta. Cada vez que você faz uma dieta drástica, hipocalórica, seu T3 reverso aumenta. T3 reverso, para quem não sabe, é o hormônio da hibernação. Ela baixa o seu metabolismo. O urso, quando vai hibernar, ele aumenta o T3 reverso para hibernar. Ele fica 6 meses dormindo e não emagrece muito. Senão ele morreria. Ele tem que ter o T3 reverso alto. A pessoa que tem o T3 reverso alto, e ela, eu falo ela porque é 9 a 15 vezes mais comum na mulher do que no homem, ela não emagrece. Pode fazer o que você quiser com ela. Enquanto você o T3 reverso não consertar, não adianta. E terceiro, tem que se deixar bem claro que a obesidade ela é multifatorial. Você tem que trabalhar em vários fatores. Por isso que todo dia se descobre uma dieta nova para a obesidade. E tem uma coisa chamada ambiente obesogênico. O ambiente obesogênico, a alimentação interfere, o sedentarismo interfere, as toxinas interferem, o estresse interfere. Então, são pessoas que criam um ambiente. Depois que a minha mãe morreu, eu engordei 10 quilos. Depois que eu tive acidente de carro, eu engordei 20 quilos. Quer dizer, o estresse desencadeando um ambiente obesogênico. Na hora do tratamento, eu tenho que cuidar desse ambiente obesogênico. Nós estamos focando aqui, o doutor Rothenberg falou sobre modulação hormonal. Aqui está a atividade física, que nós não vamos conversar nesse congresso. E aqui está a parte nutricional, que eu estou responsável hoje. Qual a perna mais importante de um tamborete de 3 pernas? Não tem a mais importante. Você tirar um, acabou. E eu me dou o luxo de dividir isso aqui em 2 partes. Alimentação e suplementação. Eu faço a seguinte analogia. Imagine o seu bisavô, há 100 anos atrás, em São Paulo, indo atravessar uma rua. Você acha que seu avô, há 100 anos, seu bisavô, há 100 anos atrás, atravessando uma rua em São Paulo, ele ia ter a preocupação de ficar olhando para os lados para ver se estava vindo carro? Não. Não tinha carro rodando nas ruas de São Paulo há 100 anos atrás. Então, não tinha preocupação. Ele atravessava a rua sem olhar para os lados. Hoje, se você atravessar uma avenida de São Paulo, movimentada como hoje, sem olhar para os lados, você morre. Você morre atropelado. Antigamente, a sua mãe ingeria 2 vezes mais iodo que você ingere hoje. Aliás, não é só iodo, não. Todos os nutrientes caíram em torno de 50% nos últimos 30 anos. Claro, você vai entender. Você gosta de tomate porque tem selênio. Você compra o tomate de um agricultor que produz o tomate aqui na periferia de São Paulo, e ele planta o tomate no mesmo terreno
onde ele sempre plantou. E o adubo que ele põe lá chama-se NPK, que é o mais comum. Nitrogênio, fósforo e potássio. Só que o NPK não é suficiente para trazer, não forma selênio. O tomate seria teoricamente rico em selênio. Ele é plantado lá há 15 anos no mesmo terreno. O agricultor, sem ter conhecimento, ele estimula o terreno com o NPK, que é o adubo mais comum que ele compra. Só que não tem selênio. Depois de 15 anos, eu quero perguntar para você. Você acha que o tomate tem habilidade de gerar selênio do nada? Claro que não. Aquele tomate que a sua mãe comia, na sua idade, que você tem hoje, não é o tomate que você come. O seu selênio não é o mesmo. Ou seja, você vai ter, se você comer a mesma coisa que sua mãe comia, você vai ter deficiência de selênio, como você vai ter de zinco, como você vai ter de magnésio, como você vai ter de cálcio, como você vai ter de iodo, etc, 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 etc. O único modo de se resolver isso é com suplementação. Não, os alimentos são perfeitos. Nós não precisamos de suplementação. É só você comer 5 a 7 frutas vegetais por dia. Eu quero saber aqui nessa sala quem é que come 5 a 7 frutas vegetais por dia. Você não tem nem tempo para comer isso. Nem tempo você tem. Quanto mais acertar quais são os 5 ou 7. Não é qualquer um, não. Tem que trocar todo dia. Você não pode comer todo dia o mesmo vegetal. Não resolve nada. Você tem que rodar, fazer uma rotatividade deles. Eles esqueceram de te contar isso. Então, o único jeito que eu conheço de você ter saúde é suplementar. Eu estou com 67 anos, eu suplemento desde os 52. Tem 15 anos que eu suplemento. Já tomei as minhas 14 cápsulas de manhã. Entendeu? E parece que está dando certo. Tá bom? Então o médico fala assim, não, você não precisa, é só você se alimentar bem. Então me explica como é que se alimenta bem. Eu quero saber. Não, você come frutas e vegetais. Mas de onde vem esse fruto? O cara que plantou esse tomate, ele planta no mesmo lugar há quantos anos? Ele põe agrotóxicos, como é que é? Eu não sei. Como é que eu vou saber? Então eu tenho que suplementar. Olha a vitamina D. Dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra Eu Quero para o número DDD 35 988 26 1891. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.